E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro sempre foi conhecido por revelar talentos e por atrair jogadores estrangeiros de peso. Mas quando um zagueiro do calibre de Yerry Mina desembarca em São Januário, o cenário muda completamente de figura. Há um burburinho forte nos bastidores de que o Vasco da Gama está apostando alto na reconstrução de sua defesa, e não é por acaso que o nome do colombiano tem sido repetido nos corredores do clube com tanto entusiasmo. A contratação de Mina não é apenas uma escolha técnica, é uma jogada estratégica que pode mudar o patamar defensivo da equipe. Com passagens por clubes gigantes como Barcelona, Everton e Palmeiras, o zagueiro traz não só experiência internacional, como também uma presença de liderança em campo. É o tipo de reforço que faz a torcida voltar a acreditar em voos mais altos, mesmo depois de temporadas turbulentas. O clima entre os vascaínos é de otimismo cauteloso, mas há quem diga que a chegada de Mina pode ser o início de uma nova era no setor defensivo do clube. O Vasco quer se impor na Série A e tudo indica que Mina será o pilar dessa nova estrutura defensiva que está sendo cuidadosamente desenhada. A chegada de Yerry Mina ao Vasco não é vista apenas como uma simples contratação para compor elenco. Nos bastidores de São Januário, comentasse que o clube está entregando ao colombiano as chaves da defesa com a expectativa de que ele assuma um papel de protagonista imediato. É uma movimentação que sinaliza claramente a ambição da diretoria vascaína de construir uma retaguarda sólida, capaz de suportar as pressões de um campeonato brasileiro cada vez mais competitivo. Fontes internas indicam que Mina não veio ao Brasil apenas por questões salariais ou para cumprir tabela em final de carreira. Pelo contrário, o jogador teria exigido garantias de projeto esportivo, tempo de jogo e protagonismo dentro do elenco. A comissão técnica teria acenado positivamente a todos esses pedidos. A conversa teria sido direta. Você vem para liderar, não para completar treino. Nos treinos fechados, há relatos de que Mina já tem dado instruções aos colegas demonstrando naturalidade para assumir o posto de comandante da defesa. Entre olhares atentos e orientações precisas, ele parece estar à vontade no novo ambiente, o que só reforça o rumor de que o Vasco encontrou mais do que um zagueiro, encontrou um novo capitão silencioso. O torcedor mais atento sabe que o problema defensivo do Vasco não é de hoje. Sofrimentos com bolas aéreas falhas de posicionamento e a ausência de uma figura que organize o setor defensivo têm sido recorrentes nos últimos anos. Por isso, quando surgem os rumores de que Yerry Mina chega para comandar a zaga, os olhos se acendem com esperança. Fontes ligadas ao clube relatam que a contratação foi pensada exatamente para sanar essa lacuna, um zagueiro de porte físico. Imponente bom jogo aéreo, experiência internacional e, acima de tudo, capacidade de liderança. E o mais curioso é que, segundo informações de bastidores, Mina não apenas aceitou o desafio, como teria se encantado com o projeto vascaíno. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele viu no Vasco uma chance de não só voltar a ser protagonista, mas também de deixar uma marca no futebol brasileiro. Lembrando que sua primeira passagem pelo país no Palmeiras foi curta, mas marcante. Agora, com mais bagagem, o colombiano parece pronto para liderar um novo capítulo. E a expectativa é que ele traga consigo não só solidez defensiva, mas também confiança e personalidade. Duas virtudes que o Vasco vinha precisando com urgência. Há quem diga que bastou Yerry Mina pisar em solo carioca para o vestiário do Vasco sentir uma mudança de clima. O zagueiro, conhecido por sua vibração, energia e carisma, teria sido recebido com entusiasmo pelos jogadores mais jovens que vêm. Nele, um espelho a ser seguido. Internamente, já se fala em um efeito Mina, com jogadores se mostrando mais comprometidos nos treinamentos e uma postura mais firme nos trabalhos defensivos. Embora ainda não tenha feito sua estreia oficial, o impacto nos bastidores já começa a ser sentido. O técnico teria confidenciado a membros da comissão que, enfim, temos um general. Isso não significa que os problemas defensivos sumirão da noite para o dia, mas é inegável que a simples presença de Mina traz uma nova atmosfera ao grupo.
Há ainda quem acredite que sua chegada servirá para elevar o nível de todos os zagueiros do elenco, como se o colombiano fosse o ponto de referência que faltava para que os demais possam crescer tecnicamente, e no futebol confiança é quase metade do jogo. Se a confiança na defesa se restabelecer, todo o time pode evoluir. Por isso, o nome de Mina está sendo tratado como muito mais do que uma contratação. É quase uma injeção de identidade defensiva. A diretoria do Vasco parece ter dado um verdadeiro golpe de mestre ao buscar Mina. Os bastidores apontam que a negociação foi longa, exigente, com muitas tratativas envolvendo empresários, agentes internacionais e até uma ponte direta com antigos dirigentes do Palmeiras, onde Mina deixou boa impressão. A questão salarial, considerada um entrave inicial, teria sido resolvida com um pacote de incentivos por performance e bônus por metas atingidas. Mas o que chama a atenção é o sigilo com que tudo foi conduzido. Enquanto outros clubes buscavam alternativas no mercado sul-americano, o Vasco agiu silenciosamente e quando o nome de Mina surgiu, muitos pensaram se tratar apenas de uma especulação de rede social. No entanto, conforme os dias passaram, os indícios se tornaram mais concretos e agora com o jogador já integrado ao elenco, o clima é de celebração cautelosa. A pergunta que fica no ar é: será que o Vasco acertou em cheio? Nos grupos de torcedores o debate é intenso, enquanto uns exaltam a chegada do defensor, outros preferem aguardar os primeiros jogos para formar uma opinião mais sólida. Uma coisa é certa, há um clima de novidade de peso pairando sobre São Januário e Mina é o nome do momento. Nos corredores de São Januário, uma teoria começa a ganhar força, a de que Yerry Mina não veio apenas para reforçar a zaga, mas para assumir um papel de liderança semelhante ao de Germán Cano em tempos passados. Aquele jogador que, além de técnica, entrega alma, voz e identidade ao elenco. Há quem diga que o clube já vislumbra Mina com a braçadeira de capitão em jogos importantes, especialmente pelo respeito natural que ele impõe em campo. Em treinos fechados, ele já estaria conduzindo rodas de conversa chamando atenção para erros de posicionamento e, o mais importante, unindo o grupo em torno de objetivos comuns. É esse tipo de perfil que o Vasco vinha tentando encontrar nos últimos anos, alguém que liderasse pelo exemplo e pela palavra. Fontes internas afirmam que a diretoria quer que Mina seja uma ponte entre jogadores e comissão técnica, alguém que possa alinhar o vestiário com a visão estratégica do clube. O colombiano, por sua vez, teria recebido com entusiasmo essa missão. Se esses rumores se confirmarem, não será surpresa ver Mina não apenas defendendo a área com firmeza, mas também sendo o elo emocional do time, aquele que carrega o escudo com orgulho visível. Uma curiosidade que tem circulado entre os jornalistas de cobertura diária do Vasco é o comportamento disciplinado de Yerry Mina fora de campo. Diferente de muitos jogadores que chegam ao Brasil e se deslumbram com o ritmo das grandes cidades, o colombiano teria adotado uma rotina quase militar em sua adaptação ao Rio de Janeiro, morando perto do CT, evitando badalações e se dedicando integralmente à preparação física e ao entrosamento com o elenco. Esse foco surpreendeu até mesmo os profissionais do departamento médico do clube, que relataram uma dedicação acima da média nos exames e nos primeiros trabalhos físicos. Há rumores de que Mina teria contratado por conta própria um preparador físico particular para garantir que sua forma fosse a ideal antes mesmo de estrear. E isso tem agradado muito a comissão técnica. Nos bastidores já se comenta que esse tipo de profissionalismo pode servir de exemplo para outros jogadores. Afinal, num elenco jovem e em construção, ter uma referência que une experiência com foco e conduta fora de campo pode ser o diferencial para manter a disciplina interna. Esse lado menos conhecido de Mina pode ser inclusive o mais valioso para o futuro vascaíno. Entre os torcedores, a discussão sobre a real condição física de Yerry Mina é constante. Afinal, o zagueiro vem de uma sequência de temporadas na Europa marcada por algumas lesões, e isso levanta dúvidas sobre sua capacidade de manter uma sequência de jogos intensa no Brasileirão. Porém, nos bastidores, a comissão técnica do Vasco garante que todos os exames realizados apontam para uma recuperação total do defensor. Mais do que isso, há quem diga que Mina surpreendeu nos testes físicos, apresentando índices superiores aos de zagueiros que já estão em atividade.
no campeonato. A notícia, claro, ainda não é oficial, mas ecoa com força entre os bastidores do clube. Fontes ligadas ao departamento médico afirmam que o zagueiro está pronto para jogar hoje se precisar, e que os trabalhos de reforço muscular realizados desde sua chegada são apenas preventivos. É claro que o tempo de inatividade ainda pesa na análise, mas o discurso interno é de confiança. A torcida, por enquanto, prefere aguardar. Afinal, quem viveu os altos e baixos recentes do clube sabe que promessas físicas não ganham jogos. No entanto, se a parte médica se confirmar dentro de Campo Mina, pode ser de fato o alicerce defensivo que faltava ao Vasco. O burburinho sobre Yerry Mina no Vasco da Gama só aumenta conforme os treinos avançam. Entre jornalistas torcedores e analistas de futebol, muitos questionam se o zagueiro realmente conseguirá assumir o comando da defesa de forma imediata, ou se precisará de um período de adaptação ao ritmo intenso do Campeonato Brasileiro. Fontes próximas ao clube garantem que desde os primeiros dias, Mina já se mostra atento a cada detalhe tático, questionando posicionamentos e sugerindo ajustes que, segundo os relatos, têm impressionado a comissão técnica. Não é raro ouvir nos bastidores que ele conversa diretamente com colegas mais jovens, ensinando como se portar em situações de pressão em jogadas aéreas ou na saída de bola. Alguns membros do vestiário apontam que a presença dele mudou a dinâmica interna, criando uma espécie de competição saudável pelo melhor desempenho defensivo. Há rumores de que ele teria até sugerido exercícios extras para melhorar o tempo de bola e a leitura de jogo, o que reforça a ideia de que não veio ao Vasco apenas para jogar, mas para liderar, organizar e transformar a defesa. Se tudo isso se confirmar em campo, o colombiano poderá não só solidificar a zaga, mas também influenciar o rendimento do time inteiro, elevando o padrão defensivo e estratégico do Vasco de maneira geral. Além das questões táticas, há conversas sobre o impacto psicológico que Yerry Mina pode ter sobre o elenco vascaíno. Nos bastidores comenta-se que ele é visto como um exemplo de profissionalismo, algo que transcende sua habilidade técnica. Alguns jogadores mais experientes já teriam reconhecido que a chegada de Mina pode servir de alerta para que todos assumam responsabilidades maiores dentro de campo. O colombiano não se limita a dar instruções, ele também inspira confiança. E essa aura de liderança silenciosa é algo que circula como rumor entre membros da diretoria e jornalistas que acompanham o clube de perto. Fontes sugerem que ele estaria atento não apenas ao jogo em si, mas também ao clima interno do vestiário, buscando alinhar expectativas e evitar conflitos. Ainda é cedo para afirmar se esse impacto psicológico será definitivo, mas não há dúvida de que sua postura tem causado mudanças. A movimentação em treinamentos e a postura firme em conversas informais já seriam indicativos de que Mina poderá exercer influência decisiva, algo que poderia fazer do Vasco um time mais coeso, organizado e mentalmente preparado para enfrentar desafios dentro e fora de campo, aumentando as chances de evolução da equipe. O rumor sobre Yerry Mina assumir a liderança da defesa também envolve a questão de titularidade e hierarquia. Nos bastidores fala-se que o técnico tem um dilema interessante: ceder a centralização total da defesa a um jogador estrangeiro que chega com fama internacional ou manter equilíbrio com outros zagueiros que já têm experiência na Série A. Fontes internas afirmam que Mina, por sua vez, teria deixado claro que seu objetivo é colaborar, mas espera que sua presença seja valorizada dentro do esquema tático. Há relatos de que ele já teria conversado com a comissão sobre suas ideias para posicionamento, marcação e cobertura e que a equipe técnica estaria avaliando cuidadosamente essas sugestões. O clima é de expectativa e alguns veículos apontam que, caso essas orientações sejam implementadas, o Vasco poderá contar com uma defesa mais sólida e segura, capaz de suportar pressões adversárias. O fato é que a chegada de Mina cria uma situação inédita, um zagueiro estrangeiro não apenas com nome, mas com voz ativa no planejamento defensivo, algo que não acontecia no clube há anos. Se o rumor se confirmar, teremos um Vasco transformado, com a defesa liderada por alguém que entende de jogo de pressão e de liderança natural. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim.
você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Outro ponto que circula como rumor é o possível efeito indireto de Yerry Mina sobre os jovens talentos da base vascaína. Pessoas próximas à comissão técnica indicam que ele tem se aproximado de alguns atletas mais promissores, mostrando exercícios, corrigindo posturas e aconselhando sobre posicionamento defensivo. Alguns, inclusive, relatam que o zagueiro estaria orientando esses jogadores sobre como lidar com situações de jogo de alta pressão, algo que normalmente é aprendido com experiência de campo. Acredita-se que essa interação possa acelerar o crescimento desses jovens, servindo como uma espécie de mentoria prática. Além disso, comenta-se que Mina poderia até influenciar na escolha de novos reforços defensivos no futuro, já que seu conhecimento internacional permite identificar perfis compatíveis com seu estilo de jogo. Esse rumor cria uma expectativa interessante, além de reforço imediato. Mina poderia se tornar um catalisador de desenvolvimento, ajudando o Vasco a formar uma defesa mais competitiva e consistente ao longo do tempo, com reflexos diretos na performance da equipe e na preparação de atletas que podem se tornar titulares em breve. Nos bastidores também circula a possibilidade de Yerry Mina se tornar uma figura central na comunicação entre comissão técnica e diretoria. Há rumores de que sua experiência em clubes europeus teria dado a ele visão estratégica, tornando-o capaz de opinar sobre contratações e posicionamento defensivo. Alguns dirigentes teriam inclusive consultado o colombiano sobre sua avaliação do elenco e possíveis melhorias no setor defensivo, algo pouco comum para um jogador recém-chegado. O rumor indica que, caso essas conversas se consolidem, Mina poderia se tornar uma espécie de ponte entre campo e diretoria, ajudando na tomada de decisões táticas e estratégicas. Essa função de liderança fora do campo reforça a ideia de que sua chegada vai muito além de simples reforço técnico, transformando-o em peça-chave não apenas para o presente, mas também para o planejamento futuro da equipe. A torcida, claro, acompanha atentamente essas movimentações ansiosa para ver se os rumores se confirmam nos próximos jogos, quando Mina terá a chance de mostrar não apenas seu futebol, mas também sua influência dentro do elenco. A especulação sobre o impacto de Mina no Vasco não se limita à defesa. Rumores sugerem que sua chegada poderia afetar o comportamento de toda a equipe em campo, tornando o time mais organizado, seguro e confiante. Pessoas próximas à comissão técnica afirmam que a presença de um líder como Mina tende a reduzir erros, melhorar a comunicação entre setores e aumentar a assertividade em momentos críticos. Se esses rumores forem verdadeiros, veremos um Vasco mais consistente defensivamente, capaz de equilibrar ataque e defesa com eficiência, um aspecto que tem sido criticado nos últimos anos. Além disso, fontes internas indicam que Mina pode exercer influência positiva sobre jogadores de outras posições, orientando sobre marcação e cobertura, tornando a equipe mais coesa como um todo. Ainda não há confirmação oficial sobre a extensão dessa influência, mas o burburinho é intenso e a torcida já se prepara para testemunhar mudanças significativas em campo. A expectativa é de que o colombiano transforme não apenas a zaga, mas todo o espírito defensivo do Vasco, contribuindo para uma nova fase do clube no cenário nacional. Nos grupos de torcedores, as especulações sobre Yerry Mina também se concentram na sua adaptação cultural e ao estilo de jogo brasileiro. Alguns rumores indicam que o colombiano, apesar de experiência internacional, estaria aprendendo rapidamente a lidar com o ritmo intenso do campeonato, com as características físicas e técnicas dos adversários. Fontes do clube afirmam que ele participa ativamente de reuniões táticas, questiona e propõe alternativas, mostrando comprometimento total com a evolução da equipe. O burburinho sugere que sua presença pode servir como um catalisador, estimulando os demais jogadores a melhorar seu desempenho, a se concentrar em detalhes defensivos e a assumir responsabilidades maiores. Embora ainda haja dúvidas sobre o impacto imediato em jogos oficiais, os indícios apontam para um zagueiro que não apenas fortalece a defesa, mas também eleva o padrão do elenco inteiro.
Essa expectativa tem gerado discussões intensas nos bastidores, com muitos apostando que Mina será o diferencial que o Vasco precisa para voltar a brigar na parte de cima da tabela, ou pelo menos ter uma defesa sólida e confiável, algo que há muito tempo não se via. Por fim, o rumor mais comentado nos últimos dias é que Yerry Mina poderia se tornar um verdadeiro ícone no Vasco em pouco tempo. Não apenas pela qualidade técnica, mas pelo comportamento exemplar, liderança natural e capacidade de transformar a defesa do time. Fontes internas afirmam que, se tudo ocorrer conforme planejado, ele poderá ser decisivo em jogos importantes e até mesmo se consolidar como referência para futuras gerações. A torcida, que já se empolgou com a notícia da contratação, aguarda ansiosa para ver se o colombiano cumprirá o papel de comandante da zaga, que tanto se comenta nos bastidores. Há rumores de que sua influência poderá se estender a setores táticos, motivacionais e estratégicos, transformando o Vasco em uma equipe mais sólida e competitiva. Se essas previsões se confirmarem, Yerry Mina não será apenas mais um reforço, ele poderá ser a peça central de uma nova era defensiva, capaz de devolver confiança à torcida e estabilidade a um clube que viveu altos e baixos nos últimos anos e que agora parece ter encontrado no colombiano um líder silencioso, mas poderoso. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.